muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração. O programa Filtração é uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante e da revista TAI. Toda semana nós temos recebido um profissional de diversas áreas para debater, para a gente tentar mudar um pouco do foco e também trazer conhecimento, informação. Hoje temos o prazer de receber Renato Senatori, já vou apresentá-lo devidamente. Mas antes eu quero dizer a todos vocês, primeiro agradecer a presença de todos, dizer que toda semana, toda terça e quinta, nós temos esse programa, às 15 horas. Nesta semana a gente tem mais um encontro na quinta-feira. Vamos receber novamente o professor Roberto Dumas Damas, ele que é um economista com mais de 25 anos de experiência, vai fazer uma nova análise do cenário econômico do Brasil e do mundo. Ele que há um mês atrás já esteve aqui com a gente e agora ele traz uma nova análise de tudo que a gente viveu, né, nesse último mês. Será o programa número 10 do programa Filtração, então a gente conta aí com a presença de todos vocês às 15 horas. Na semana que vem, 2 novos temas. Na terça-feira, a gente vai falar sobre reciclagem em tempos de Covid. Também trazer Davi Andrade, presidente do grupo Supply Service e também coordenador do programa Descarte Consciente da Abra Filtros, que trabalha com a logística reversa dos filtros automotivos. Então, é um tema bem atual e necessário nesses tempos, principalmente. Na quinta-feira que vem, no dia 14 de maio, a gente vai falar sobre saneamento em tempos de Covid-19 também. Então, a gente conta aí com a presença de todos. Dizer que este conteúdo está sendo gravado. Se você não conseguir assistir até o final, quiser indicar para alguém, nos próximos dias ele vai estar disponível no canal da TV Filtros, o canal das revistas Meio Filtrante da revista TAI, que fica no YouTube. Então, o conteúdo totalmente na íntegra e à disposição de todos vocês e de quem vocês quiserem que assistam, podem compartilhar, que a gente vai adorar. E também, inclusive, se inscrevam no canal da TV Filtros. Vai ser um prazer recebê-los por lá também. Bom, falando de hoje, do nosso tema, gestão de crises, e a gente tem o prazer de receber Renato Senatori, ele que é consultor, coach e mentor executivo. Cursou Engenharia Elétrica na Escola de Engenharia Mauá, é graduado em Propaganda e Marketing pela FAAP, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Liderança e Organização Humana na Holanda, pós-MBA em Inteligência Empresarial pela FGV, é formado pelo Empretec da ONU, membro de diversos comitês da Câmara Americana de Comércio, membro da AESP, membro do Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP. É membro também de diversos conselhos de administração, alguns como presidente. Membro do Rotary Club de Campinas, onde foi presidente de 2013 e 2014. Diretor da Shelter Box Response Team Brasil. Conselheiro independente associado e credenciado pelo IBGC. Profissional de desenvolvimento de negócios há mais de 30 anos. É especialista em governança, planejamento estratégico e gestão comercial. É também professor de pós-graduação na FGV e palestrante nas áreas de governança, gestão estratégica, vendas, marketing, tendências, inovação e criatividade. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Adriano. Legal. Bom, gente, só para a gente entender um pouquinho da dinâmica, nós da Abra Filtros e das revistas escolhemos essa plataforma para que vocês interajam. Então, Renato, durante a sua explanação, vai compartilhar a tela dele com vocês. E qualquer pergunta, podem participar. A gente quer que vocês participem tanto pelo vídeo, como pelo áudio e também pelo chat que a gente tem aqui. Enviem suas perguntas e eu tenho certeza que o Renato vai tentar, na medida do possível, responder a todas. Renato, eu sempre faço nos nossos programas uma brevíssima introdução sobre o que a gente vai discutir ou alguma coisa que possa nos nortear. Eu acho que hoje o tema, ele fala, principalmente no que a gente está vivendo, ele fala por si só. Então eu vou deixar você muito à vontade para nos apresentar o tema. E
E assim, eu sou relações públicas de formação e muito me vem na cabeça quando a gente fala de crise, a questão da reputação corporativa das empresas. Mas eu acredito que a crise ela é muito mais do que só a imagem das empresas. Com base nisso, e eu deixo você à vontade aí para explanar a sua apresentação. Obrigado, Adriano. Bom, mas antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite que você me fez. É um prazer e uma honra poder contribuir aí para o projeto Filtração. Eu acho que esse movimento é um movimento importante que vocês estão fazendo nesse período, trazendo não só assuntos ligados à pandemia e às consequências que nós estamos tendo, mas proporcionando desenvolvimento não só aos associados da Abrafiltros, mas também de maneira aberta a convidados. Então, é uma iniciativa bastante nobre e eu me sinto muito honrado em poder contribuir. Muito obrigado. Eu não pude identificar se o senhor João Moura está presente ainda. Tá sim. Mas já está. Então, senhor João, muito obrigado por proporcionar esse momento aí para os associados e convidados e também para os palestrantes, que cada vez que a gente fala, a gente aprende junto, né? Então, essa é um pouco a ideia também do que nós vamos fazer hoje, trocar ideias, bater bola e poder compartilhar conhecimento e crescer todo mundo junto. Bom, só para a gente ter um pouquinho claro de como é que vão ser aí os próximos momentos, a minha proposta é separar um pouco a apresentação em 3 momentos, né? Primeiro, eu vou fazer uma apresentação sobre gestão ou gerenciamento de crises, né? Onde eu vou tratar a crise de forma conceitual, mas com abordagem prática, tá? Então, nós não vamos falar, a princípio, só da crise do Covid que nós estamos passando e de outras crises que nós vamos ver ao longo do dia que estão presentes nesse momento, mas nós vamos falar um pouco e entender um pouco como que a gente, nas nossas empresas, esse é o principal foco da minha atuação e aí é onde eu posso contribuir. Então, como a gente entende e como a gente lida com as crises no ambiente corporativo, né? E, no final dessa apresentação, aí eu vou entrar especificamente no momento atual, para saber daquilo que a gente vai ver ao longo da apresentação, o que é aplicável nesse momento e de que forma, né? Para que o que ainda dá tempo da gente fazer, o que dá tempo da gente corrigir rotas, enfim, e nos adequar para poder afrontar esse período de crise. Quando a gente fala de crise, uma coisa interessante, assim, eu não sei o envolvimento de cada um dos participantes aqui dessa live com o tema gestão de crise, mas se você for na literatura, você vai ver várias formas de chamar a gestão de crise. Então, tem gestão de crise, gerenciamento de crise, e uma delas é continuidade dos negócios, né? Plano de continuidade de negócios. Para mim, o plano de continuidade de negócios está envolvido dentro do tema gerenciamento de crise, ele não se encerra por si só. Nós vamos ver isso ao longo da apresentação. Podemos seguir assim? Eu queria ainda combinar com os participantes, no final dessa apresentação, eu vou abrir espaço para perguntas. Mas, se tiverem perguntas que não queiram deixar para depois, podem me interromper, eu estou aqui à disposição exatamente para a gente construindo o conteúdo juntos. Se todos estiverem de acordo, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Sim. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho de gestão de crise, né? A primeira coisa que vem à cabeça é por que a gente sofre tanto quando entra numa crise, né? O que acontece que... Deixa eu só me acertar um pouquinho aqui, só um minutinho. O que acontece que quando chega uma crise, a gente sofre tanto com ela, né? O primeiro fator disso é que, fora dos momentos de crise, a gente não tem o hábito de pensar em crise.
nós estamos pensando nas diversas atividades, nos nossos projetos de desenvolvimento, de empreendimento, enfim, assuntos pessoais, assuntos profissionais, e a gente para muito pouco para pensar o que pode atrapalhar os meus planos, né? Quando a gente atua em planejamento corporativo, a gente faz o planejamento estratégico, a gente pensa em cenários, que cenários podem ser mais favoráveis aos nossos objetivos ou menos favoráveis, a gente pensa em mitigar, mas nós estamos sempre focados em problemas. Mais para frente nós vamos ver a diferença entre problema e crise, né? Mas a gente exercita muito pouco pensar na crise. E quando chega a crise, a gente se surpreende e entra em desespero, né? E aí vem a pergunta, né, que todo mundo se fez assim que começou a estourar a nossa crise no Brasil. E agora? O que eu faço? Né? Estão mandando, eu não posso mais ter contato social, meus colaboradores não podem mais vir trabalhar, eu não posso mais produzir. E agora? Na verdade, a gente, pela alta carga emocional do momento de crise, a gente acaba fazendo a pergunta errada. A pergunta não é e agora? Né? Mas qual é a pergunta certa? Né? Na verdade, nós deveríamos focar nessas 3 perguntas aqui. Por que eu não pensei nisso antes? Né? Por que eu esperei chegar um momento de crise para agora pensar no que eu ainda posso fazer? Segunda pergunta, como eu posso evitar surpresas futuras? Né? E, por fim, como eu devo agir antes, durante e depois de uma crise? E é isso que nós vamos abordar hoje. Na verdade, se a gente olhar essas perguntas, uma remete à outra, né? Se a gente pensar como eu posso evitar surpresas futuras, eu vou me remeter aqui, ó. Eu tenho que pensar antes, não durante, né? Tá, mas pensar o quê? Preciso pensar exatamente isso aqui. Como agir antes, como agir durante e como agir após ter superado a crise. E é isso que nós vamos ver um pouquinho agora. Uma das primeiras coisas que a gente tem que ter é a consciência de que a crise inevitavelmente virá, né? Por isso que é importante a gente ter a consciência que a gente tem que pensar nas crises antes dela acontecer, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas crises vêm e vão. Depois nós temos um momento aqui onde a gente volta a tratar dos nossos projetos, depois uma nova crise vem. E a gente volta a tratar de novos projetos e uma nova crise aparece. Só que a gente nunca pensa em dedicar tempo nesses intervalos a se preparar para a próxima crise. Para que quando a próxima crise aparecer, a gente esteja mais blindado, a gente esteja preparado para que ela tenha um menor impacto nos nossos negócios. E aí, o que acontece? Desespero. A crise chega, e a gente, mais uma vez, e agora o que eu faço? Eu queria fazer uma pergunta para os presentes aqui. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho qual é a última crise que vocês lembram de ter vivido. Dos caminhoneiros, no meu caso. Caminhoneiros. Que mais? Ou vocês não passaram por crises? 2008, com certeza absoluta, e outras anteriores. 2008, a quebra lá dos bancos, com a quebra da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Isso. Problema de taxa de dólar. Perfeito. Todo o impacto que isso causou. Crédito, na moeda. Total. Que mais, gente? Quem trabalhava em importação como eu, foi afetado diretamente. Perfeito. Que outras crises? O Bel. Tá vendo a gente? O seu Luiz? Aproxima mais ou menos o que nós estamos tendo agora, foi a crise do cruzado, né? Quando suspenderam todos os pagamentos, congelaram os valores das contas, etc., que foi um susto enorme, né? Filas e filas no fórum, que é o meu caso, que eu sou advogado, tentando liberar as importâncias que estavam lá bloqueadas, as pessoas comparem. Eu, por exemplo, a minha mulher grávida, tendo neném, e eu não tinha como pagar a maternidade, o convênio estava suspendendo também
a extensão da assistência dele. Então, foi uma crise assim, que já foi em 1990, já faz muito tempo, mas foi uma crise assim, bem marcante para todos nós, eu acho. Perfeito. Você está se referindo ao plano Collor, né? Com o congelamento, Exatamente. todo mundo acordou com R$50 no dia seguinte. Não, isso é só o Sarney. O que ele está falando é do Sarney. Em Cruzado da 1990, Sarney. ok. Mais Cruzado da algum? Sarney, depois teve o Collor, antes disso teve a crise da dívida, teve a do... Bom, são os três. Perfeito. Bom, vamos lá. Vocês citaram dois tipos de crises. Crises globais, como é a crise que nós estamos passando agora, e crises nacionais, que estavam ligados aí, principalmente à política e à economia nacional, né? Quando a gente fala de crise, nós temos que entender que ela pode ter várias origens e várias dimensões. Então, vocês citaram algumas crises que foram globais, como a crise de 2008, né? Eu separei aqui algumas só para pontuar, para a gente ver como elas sistematicamente vêm, né? Então, assim, em 2009, nós tivemos a crise da dívida europeia, com a quebra lá da Grécia, né? Alguns consideraram isso ainda como a segunda perna do W da crise de 2008, que foi citada agora há pouco aí como a crise imobiliária, né? Em 2001 tivemos 11 de setembro, então quem exporta foi impactado, porque isso impactou fortemente a moeda. Na crise do 11 de setembro, nós tivemos uma crise de segurança internacional muito forte, né? Então, toda a logística de pessoas e produtos no mundo ficou muito mais cara e morosa, né? Então, todos os negócios sentiram. Enfim, eu não vou passar em todas aqui, mas tivemos a crise da Argentina em 2001, com o Corralito, tivemos a crise da Nasdaq em 2000, a crise na Rússia, lá do rublo, em 98, a saída dos tigres asiáticos da Bolsa em 97, e assim por diante. Tá? Eu não vou entrar em cada um, mas só para a gente ter uma ideia, no último século, quantas crises impactaram fortemente os nossos negócios, de maneira direta ou indireta. Então, aqui nós falamos das crises globais. Outra fonte são as crises nacionais, que é o que vocês mais citaram, né? Então, nesse momento, nós estamos passando a crise da pandemia. Só que ainda pouco se fala, embora já se fale, que talvez o maior impacto que nós estamos sofrendo hoje não é por conta do Covid, mas sim da crise política que nós estamos tendo no país, aproveitando a onda aí do Covid. Então, a crise do Covid é uma crise internacional, mas no Brasil nós temos uma forma diferente de crise que está atrelada, está agregada à crise sanitária aí do Covid. Nós vamos falar disso mais para frente. Nos últimos anos tivemos toda essa questão ética na política com corrupção. Então, tivemos aí todos os impactos que isso causou para os nossos negócios, aumento dos custos logísticos, aumento dos custos tributários, enfim, né? Não preciso discorrer sobre esses impactos. A bolha dos Estados Unidos de 2008, né, com a quebra de 2008, como é que isso nos impactou aqui, nacionalmente? Né? Nós tivemos uma forte restrição de crédito, né? Então, as empresas começaram a ter menor condição de investimento, enfim. E aí eu vou pular, mas tivemos N outras crises de âmbito nacional. Mas nós estamos falando aqui de crises empresariais, né? Então, essas crises externas ao nosso negócio impactam significativamente o nosso negócio, causando aí prejuízos ou até a quebra definitiva da empresa. Mas antes da gente entrar especificamente pensando na crise empresarial, eu queria falar de uma crise que as pessoas esquecem de considerar, que são as crises pessoais. Ô, Renato, mas você não é psicólogo para vir aqui falar de crise pessoal. Esse não é meu enfoque, tá, gente? Eu estou falando da crise pessoal que pode impactar o negócio. Então, como é que uma crise individual, né, causado aí por esses problemas que estão apresentados aí na tela, podem impactar o seu negócio, né? E aí, de novo, eu estou há pouco mais de 30 anos ajudando empresas
a manter os seus negócios perenes e competitivos, né? E presenciei muita crise pessoal impactando seriamente os negócios. Então, vocês imaginam um presidente que se afasta da operação já pela idade, não está pronto, a estrutura não está pronta para a sucessão. Esse presidente tem os seus medos em largar o negócio na mão dos novos gestores, entra em depressão e volta a interferir nos negócios, né? Ou seja, é uma crise que pode ser prevista e pode ser mitigada. E a gente, às vezes, esquece disso, né? Um último ponto aqui é a crise de segurança, né? Também bastante comum. A crise de segurança. Dependendo do grau de exposição da empresa, um executivo e seus familiares ficam expostos aí à crise de sequestro. Também tive a oportunidade de trabalhar já junto à prevenção de crises para sequestro, né? E o quanto isso impacta o negócio, né? Imagine amanhã sem o seu principal executivo. Como é que isso vai impactar o seu negócio, né? Quer dizer, como é que você vai reagir a essa crise? E as crises familiares que também podem impactar o negócio. É aqui principalmente nas empresas familiares, né? Então, passagem de geração na condução dos negócios, crises societárias. Às vezes o negócio vai muito bem, uma empresa familiar de 2 irmãos, o negócio vai muito bem, os irmãos se dão bem, mas as cunhadas não se dão bem. Essa crise familiar, eu vou usar a palavra que pode, mas pela experiência ela irá inevitavelmente impactar os negócios, salvo se a gente estiver preparado para conduzir essa questão, né? Se a gente trabalhar a governança da empresa para evitar essa interferência. Ok, vamos voltar a falar um pouco, então, de como é que a gente lida nas nossas crises empresariais. Então, o que é importante a gente ver aqui? A gente falou que o que pode gerar crise para o nosso negócio são efeitos globais, efeitos nacionais ou efeitos internos. E dentro dos internos, nós temos os operacionais, administrativos, que é o que nós vamos falar agora, e os pessoais, que a gente acabou de falar. Ok até aqui? Eu vou assumir que sim. Vocês estão me ouvindo? Alguém me dá só um sinal de vida. Tudo certo, tudo certo. Ok. Então, vamos lá. Opa, vamos lá. Eu queria trazer aqui alguns exemplos de crises empresariais para a gente ver como às vezes pequenas coisas podem se tornar grandes, né? Eu não sei quem lembra do que aconteceu com a Barilla alguns anos atrás, cerca de uma década atrás. Barilla é uma marca de massas e molhos italiana, hoje com atuação global. Mas na década de 90, o presidente da Barilla fez uma declaração pública preconceituosa, né? Então, aqui nós tivemos uma crise de comunicação, né? Alguém falou, antes de eu começar a minha explanação, alguém falou assim, a primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala de crise empresarial é a crise de reputação. Você, né, Adriano? Então, esse é um exemplo de uma crise de comunicação que impactou na reputação da empresa, na credibilidade da empresa. Então, os consumidores, mais do que rapidamente, boicotaram os produtos. Se essa empresa não está alinhada com os meus valores morais, eu não compro mais dessa empresa, né? A consequência mais evidente na época foi uma queda forte nas vendas, tá? Hoje eu não vou entrar no tema das oportunidades que essas crises proporcionam para as empresas, tá? Mas o caso Barilla é um caso interessante e os próximos que vocês vão ver também têm exemplos bons disso, mas de quanto a crise obrigou a empresa a se reinventar, a atacar novas frentes para poder compensar a queda nas vendas que ela tinha tido durante a crise. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é o da Coca-Cola, né? Aqui é uma crise de credibilidade
causada por boato. Eu não sei se vocês lembram disso, não foi bastante abafado, a Coca-Cola fez um trabalho bom de compensação na mídia, onde uma pessoa com problemas físicos, motores, de fala, enfim, atribuiu à Coca-Cola a responsabilidade por estar nessa condição. Ela abriu um processo contra a Coca-Cola dizendo que ela era vítima de ter consumido um produto contaminado que deixou ela com esses problemas. O fato é, muito provavelmente isso não era verdade, porque uma única pessoa no globo apresentou esses sintomas. E nós estamos falando de um produto de consumo de massa. Então, dificilmente só uma pessoa teria sido impactada. E, legalmente, a Coca-Cola foi absolvida. Não houve consistência na acusação e ela foi absolvida. O fato é que, independente da Coca-Cola estar certa ou errada, culpada ou não, houve queda nas vendas. Ela perdeu credibilidade, as pessoas ficaram com medo de consumir os produtos da Coca-Cola, caíram as vendas, caiu o faturamento, Coca-Cola é uma IPO, obviamente caiu o valor da empresa no mercado. Uma lição importante daqui é que não importa se você tem razão ou não tem razão, o mercado não quer saber disso. Seus consumidores, seus clientes, fornecedores, o mercado em geral, a mídia, que é principalmente no nosso país é muito voraz, eles não querem saber se você tem razão ou não, se você está legalmente protegido ou não. O que eles querem saber é o seguinte: qual o impacto que esse fator teve e o que você vai fazer a respeito para consertar. Um outro exemplo, esse aqui foi bastante divulgado, acredito que vocês lembrem, foi da A10, ainda quando pertencia à Unilever. Depois essa marca foi vendida para a Coca-Cola por um valor muito abaixo do que chegou a valer antes dessa crise. Mas aqui foi um problema operacional, quer dizer, no maquinário de fabricação dos sucos A10, no final, sempre que tem aí um setup de máquina, eles lavam a máquina com detergentes e depois fazem toda uma lavagem, um enxaguamento, passando buchas nas tubulações, enfim, para limpar e não deixar nenhum resíduo desse detergente. E por algum motivo, essa limpeza não foi eficaz e deixou lá um resíduo de detergente e isso contaminou centenas de pessoas, né? Eu coloquei aqui pelo menos 14 pessoas, porque foram aquelas que conseguiram comprovar. Mas vocês devem lembrar que teve muita gente indo parar no hospital, muita gente com dor de barriga, muita criança reclamando para a mãe de estar se sentindo mal, com vômito, etc. Tá? Qual a consequência para a Unilever na época? Paralisação da produção. Quer dizer, eles foram obrigados a parar com a produção, recolher os produtos que já tinham sido comercializados e só depois de novas fiscalizações, eles puderam voltar a operar. Tá? Então, de novo, aqui um impacto grande, não só de faturamento, como de valor de marca. Um outro exemplo aqui de questão jurídica, questão legal. Na verdade, da M-Officer, na verdade, quem foi processado aqui foi a M5, que é a empresa detentora da marca M-Officer, assim como da Carlos Miele. M-Officer é uma marca de roupa, de moda, e a M5 terceirizava alguns dos seus serviços. Então, ela terceirizou a colocação das etiquetas na roupa. E a empresa para a qual ela terceirizou, por sua vez, terceirizou novamente. E essa terceira empresa utilizou de mão de obra em situação análoga à escravidão aí para fazer o serviço. Juridicamente, a M-Officer estava totalmente protegida. O contrato dela com essa empresa terceirizada, a primeira empresa, proibia que essa empresa terceirizasse novamente o serviço. Então, ela não tinha culpa, ela não tinha responsabilidade, ela estava juridicamente resguardada. Para a opinião pública, de novo, isso não importa nada, né? Quer dizer, com o escândalo estourado, eles tiveram que parar a produção, até recuperar, até conseguir terminarem os processos na justiça para depois poder voltar com a sua operação e colocar de novo o produto no mercado. Aqui uma consequência bastante grave.
Eles não tinham culpa, eles não tinham responsabilidade. No entanto, a justiça achou que deveria bloquear os bens e os créditos da empresa. Então, vocês conseguem fazer uma ideia do quanto impactante essa crise foi para eles. Eles não tinham mais condições de cumprir com as suas obrigações, porque os créditos estavam bloqueados, consequentemente, o fluxo de caixa travou na hora. Os bens estavam bloqueados, então eles não poderiam nem ao menos vender ativos para poder honrar seus compromissos. Então, foi um impacto bastante significativo aí para a M5 na época. Apple, aqui uma crise de falta de planejamento, né? Na verdade, isso aqui acho que bastante gente deve lembrar também, quando da primeira saída do Steve Jobs da operação, quando ele saiu da executiva, né? O produto, a empresa que vinha alicerçada em produtos de alta tecnologia e de grande inovação, perdeu o seu grande inovador. Então, ela, do dia para a noite, praticamente do dia para a noite, porque eles não se prepararam para essa sucessão, a empresa deixou de ter o seu diferencial, que era baseado na inovação. O novo CEO não foi capaz, ele não tinha esse perfil. A empresa começou a lançar produtos que tiveram desempenho pífio, e eles tiveram que voltar atrás, tiveram que trazer o Steve Jobs de volta, e aí ele lançou o iPod, se não me engano, na época, e conseguiu reverter, né? Perda séria, quase quebrou a Apple na época, né? Com uma grande perda de market share, do mesmo jeito que eles subiram rapidamente antes, eles caíram rapidamente nesse período, e depois vocês conhecem a história, souberam se levantar bem, muito bem, novamente. E por último aqui eu queria colocar o exemplo da Marvel, por um outro motivo também diferente, que é da obsolescência do seu produto, né? A Marvel estava com seu faturamento principalmente focado nos quadrinhos e não se adequou à mudança cultural do seu target, do seu público. O público vinha diminuindo o consumo dos quadrinhos e a Marvel demorou para reagir e começou a acumular prejuízo, chegou até a pedir a falência. Nesse período, lidando aí com o processo de falência, para gerar caixa, para manter o seu fluxo de caixa, eles resolveram vender os direitos aí de 2 produtos, que eram o Homem-Aranha e o X-Men, para a empresa cinematográfica. E descobriram que isso poderia ser um grande negócio. Aí reviram e reestruturaram o seu mix, entrando no ramo cinematográfico e se transformando novamente numa potência no segmento. Então, aqui mais um exemplo de quanto a crise pode alavancar os negócios. Enfim, Nokia, um outro motivo, eu tinha esquecido que eu tinha posto a Nokia aqui. Nokia foi vítima de um fenômeno chamado síndrome da arrogância do líder, né? A Nokia ela chegou a ser responsável por 80% do mercado de celulares no mundo, né? Então, ela vendia celular no mundo inteiro e tinha uma posição que, enfim, seus gestores achavam ninguém mais nos desbanca, né? Vamos continuar fazendo celulares cada vez melhores. Só que eles não contavam com a inovação disruptiva aí, né? Então, entrou o iPhone fazendo coisas que um celular não fazia. Então, mudou o perfil de como se lida com esse produto. Entrou o BlackBerry, trazendo, além de novas funções, a segurança na comunicação. Enfim, a Nokia, no seu segmento de celulares, literalmente quebrou. Foi vendida depois para a Microsoft por um valor totalmente irrisório. Hoje eles estão totalmente em outro segmento e o detentor da marca Nokia hoje é a Microsoft. Bom, mas até aqui eu não respondi as perguntas, né? Por que eu não pensei nisso antes? Como eu vou evitar surpresas? E como eu devo agir em cada etapa? Ok até aqui? Ok. Bom, vamos lá. Se eu quero saber como eu tenho que me preparar, eu tenho que primeiro entender o que é uma crise, né? Então, vamos começar. O que é uma crise? Crise não é um problema, é diferente de um problema. Quando a gente faz o planejamento estratégico da empresa e planeja
o que a gente quer conquistar ao longo do ano e como a gente vai conquistar ao longo do próximo período, a gente pensa nos problemas que podem advir do cenário externo e interno da empresa, né? E aí a gente pensa em como mitigar esses problemas. Só que crise é diferente, ela tem uma abrangência e um impacto muito maior. A crise, em muitas literaturas, vocês vão encontrar que crise é imprevisível. Eu discordo, crise é totalmente previsível. A gente já sabe que as crises são cíclicas. Nós já falamos sobre isso hoje. Se a gente olhar, existem sinais sendo direcionados para a gente o tempo todo do que as crises vão acontecer. Então, de novo, vamos falar um pouco da crise que nós estamos vivendo aí, da pandemia. Essa crise já vinha sendo sinalizada nos últimos anos. Então, assim, no final do ano passado, essa crise já estourou na Ásia. O que nós fizemos para nos preparar? A gente esperou chegar, a maioria das empresas esperou a crise chegar no Brasil para tentar reagir. A gente sabia que isso ia chegar, né? Final de 99 estourou na Ásia, ainda na virada do ano estourou na Europa. A gente sabia que ia chegar e a gente demorou para preparar os nossos negócios para combater essa crise. Eu não sei se vocês viram, tem um livro onde a autora, inclusive inadvertidamente, fala sobre essa pandemia. Alguém que está na sala chegou a ver esse livro? Acho que não. Depois eu posso procurar o nome, se vocês quiserem, eu compartilho. Mas ela descreveu exatamente a crise do Covid-19. E, inclusive, citando que era o SARS evoluído, citando a quantidade de mortos, citando o impacto social que isso teria, citando as restrições sociais, enfim. Não foi coincidência. Oi? Alguém queria fazer uma pergunta? Não, tá tudo certo. Bom, a autora escreveu sobre isso de maneira inconsciente, ela estava acertando aonde ela não mirou, porque ela tinha se alimentado de informações que fizeram ela vislumbrar esse cenário, né? Então, é muito importante a gente estar atento aos sinais das crises. Então, o que nós vemos nas notícias internacionais, o que nós estamos vendo no cenário político e econômico nacional, tem um monte de sinalizações aí de problemas econômicos que estão prontos para estourar na nossa frente e que as empresas ainda não trouxeram para dentro, não trouxeram para a mesa para planejar como irão lidar com essas situações se elas acontecerem, né? Então, o que acontece se o atual governo cai? O que acontece se um outro governo entra? O que acontece? O que vai acontecer com a economia? Do jeito que está o dólar, do jeito que estão as relações internacionais, as sinalizações estão todas aí. Cabe a gente enxergar ou não. Enxergar de forma consciente. E aí trazer para a mesa de maneira sistemática para planejar como nós vamos fazer para que a nossa empresa sinta o menor impacto possível desses eventos que provavelmente acontecerão. Uma característica da crise é que ela é incontrolável. Isso é inquestionável, tá? Eu consigo controlar um problema que aconteça dentro da minha empresa, às vezes mais, às vezes em maior ou menor grau, mas uma crise ela tem uma dimensão que eu não consigo controlar. Eu simplesmente vou poder administrar suas variáveis. Ela tem potencial para causar prejuízos, tanto para o negócio, quanto para os acionistas, para os clientes, para a comunidade, enfim, etc. Tá? Eu acho que isso está claro, não vou entrar aqui no detalhamento de cada um. Agora, uma coisa que a gente tem que ter consciência, a crise pode ser passageira ou fatal, né? Eu quero destacar esse ponto, porque, para mim, esse é o ponto crucial para a gente mudar a maneira como a gente lida com as crises. Ter consciência que a crise pode ser fatal para o meu negócio me obriga a trazer isso para a mesa para eu me planejar para a próxima crise, né? Nós estamos vendo aí a quantidade de empresas que já estão quebrando,
não só demitiram, como estão fechando seus negócios, estão saindo do país. Isso para falar do Brasil, mas mundialmente as empresas estão quebrando. E se for a minha empresa, né, eu não vou esperar para chegar lá. Eu tenho que estar preparado para não deixar isso acontecer. Bom, ok. Renato, Diga, Adriano. a Rita e o Estevam contribuíram aqui. A Rita falou, acho que a questão do livro, né? A Realidade de Madu, de Melissa Tobias. Isso, perfeito. E o Estevam colocou, eu li esse livro e há também um vídeo no TED, do Bill Gates, de 2015, a respeito do vírus. Verdade, também vi esse vídeo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelas contribuições. Então, assim, isso vem corroborar com essa imagem de que era previsível, né? A gente não precisava ter chegado até a surpresa que nós tivemos nesse momento. Obrigado aí pelas contribuições. Bom, mas se eu vou ter que lidar com essas crises, eu vou ter que enquadrar essas crises em alguns modelos, né? Eu vou ter que começar a entender qual a natureza dessa crise, que impacto essa crise vai trazer para o meu negócio, para só aí poder me posicionar como eu vou lidar com essa crise. Então, as crises podem ser econômicas, né? O que é uma crise econômica, né? É uma crise que impacta na minha capacidade de oferta e demanda, né? O quanto eu posso ofertar de produto, o quanto o mercado vai demandar do meu produto, que impacto isso vai ter no meu faturamento. Eu posso ter crise financeira, que normalmente é a consequência da crise econômica, né? Como é que meu fluxo de caixa vai sofrer, quanto as minhas reservas vão sofrer, quanto a minha capacidade de investimento para manter as coisas em operação vão sofrer. Eu posso ter crise patrimonial, né? A crise patrimonial, notoriamente, ela é caracterizada quanto o meu passivo supera o meu ativo, né? Mas não só, quer dizer, quando eu perco a capacidade de ter reservas patrimoniais, também eu posso estar expondo o meu negócio a um risco significativo. Desastres industriais, então, a gente poderia até dizer que o Covid, oficialmente pelo menos, nasceu de um desastre industrial, quer dizer, houve um vazamento do vírus lá do laboratório em Wuhan. A crise que eu citei aí da ADES é uma crise industrial. O rompimento de uma barragem aí numa propriedade rural, causando um impacto ambiental significativo, é um desastre industrial, enfim. Explosão de uma usina, explosão de um reservatório numa indústria química e assim por diante. Desastres naturais, como o próprio nome diz, é uma tempestade. Quer dizer, eu tenho a minha empresa situada... Aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, está bastante distante dos desastres naturais, mas imagine que você tem a sua empresa situada na região dos furacões nos Estados Unidos. Você sabe que isso vai acontecer ano que vem, é inevitável, né? Então, esteja pronto, pense nessa possível crise. Falha de equipamentos, ações criminosas. Aqui é um ponto importante, né? Como é que está a relação com os colaboradores, né? Um colaborador insatisfeito é uma fonte enorme aí para ações criminosas. E aí a gente volta, uma vez um cliente me falou assim, não, mas eu não tenho preocupação com isso, porque toda a minha planta fabril, ela é monitorada por câmeras. Então, se eu tiver uma sabotagem, eu sei exatamente quem foi. Isso não resolve o seu problema. A crise estará instaurada. Você pode responsabilizar o culpado, mas o impacto sobre os teus negócios vai ser inevitável, né? Você só conseguiria evitar se você pegasse em tempo real a sabotagem acontecendo e conseguisse intervir, bloqueando o processo antes do seu produto ir para o mercado, né? O que normalmente não acontece. Em 99% dos casos não acontece. Bom, boatos, o caso da Coca-Cola, por exemplo, que eu citei, questões legais. Eu tenho uma produção numa determinada região e solto dejetos na natureza e a legislação ainda é permissiva, né? Ou eu ainda estou dentro de parâmetros legais.
mas essa legislação vai mudar. Tem algum movimento para mudar essa legislação. É uma crise que está por vir. Se eu não fizer nada, eu posso ter um bloqueio da minha operação. Não posso mais operar porque eu não posso mais despejar esses dejetos na natureza. Enfim, tenho que agir antecipadamente. Tá? Um outro exemplo que eu tive num cliente recente, uma empresa de logística, nós trabalhamos a questão de uma lei que está aí há algum tempo já para sair, da exigência do exame toxicológico para os motoristas. E, embora a empresa legalmente se proteja de todas as formas para evitar problemas, a gente sabe que é da cultura do motorista utilizar o famoso rebite para conseguir cumprir prazos. Então, assim, se a legislação mudar, a empresa terá sérios problemas. Acho que o Flávio tem uma contribuição. Desculpa, Renato. Eu te agradeço, Adriano, que eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, que ele não está aparecendo para mim. Flávio, você quer participar? Só habilita o seu microfone novamente. Oi, Flávio. Não, acho que ele saiu, eu acho. Bom, se ele voltar, você, por favor, me interrompe, tá? Tá bom. Aliás, pessoal, qualquer um que queira me interromper, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu gosto muito da interação. Eu acho que isso só enriquece a nossa conversa. Maravilha. Ok. Crise de reputação, como a gente já citou, enfim, tá bom? Bom, quais são as principais características de uma crise? Então, eu já sei o que é uma crise, eu já sei que natureza ela pode ter, eu já sei que tipo de impacto ela pode ter para o meu negócio. Principais características, e é o motivo da gente pensar tão pouco antecipadamente na crise. Ela tem baixa probabilidade de ocorrência. Né? É possível que aconteça, mas é pouco provável. Então, eu dedico o meu tempo, eu dedico os recursos da minha empresa para pensar nas minhas estratégias, nos meus planos, e penso muito pouco na possibilidade de ter que lidar com essa crise. Mas se ela acontece, ela tem um alto impacto. E esse é o ponto mais importante, que é aquilo que nós já falamos lá atrás. Se ela tem um alto impacto, ela pode ter consequências extremamente importantes para o meu negócio. Uma característica importante e que o importante é a gente ter consciência dessa característica e não querer lutar contra ela. A crise, ela se caracteriza por ser um período de incertezas. A gente não consegue identificar claramente a relação entre as causas e os efeitos. Né? Nós tivemos recentemente, aliás, ainda tem, né, mas já está um pouquinho menos massivo na mídia, a questão da relação da causa convívio social com o efeito velocidade de contágio pelo vírus. Né? É fato que quanto mais a gente convive com as pessoas, maior será a velocidade de contaminação. Mas quais são as medidas que nós estamos tomando e qual o real impacto dessas medidas no achatamento da curva? A gente não consegue ter certeza. Né? Se você olhar todo o material que está disponível hoje na mídia, você tem defesa que puxa para os dois lados. Tem gente que fala, não, graças ao isolamento social, a curva está achatando e mostra os números disso. E você tem gente que defende que, olha, independente disso, a curva estaria achatando por conta do nosso perfil demográfico. Né? Nós temos uma concentração populacional diferente, por exemplo, dos países da Europa, e, portanto, as medidas deveriam ser outras, porque o impacto dessa causa e efeito não é igual ao que acontece lá. Sinceramente, na minha opinião, não tem resposta certa, ou pelo menos não tem resposta relevante para a gestão empresarial. Nós temos que atacar os efeitos que são indesejáveis e tentar acertar nas causas, onde nós vamos mexer para fazer as correções. Mas não adianta ficar brigando quem tem razão, porque a gente não vai chegar em momento nenhum a uma resposta definitiva. E as diferentes percepções, está ligado ao exemplo que eu acabei de dar, ou seja, não, eu acho que tem que fazer isso, o outro acha que tem que fazer aquilo,
e a gente não chega num consenso, mas a crise continua atuando nos negócios, né, na sociedade, nos nossos negócios, e a cada minuto que a gente não age, a crise se agrava, as nossas capacidades de reagir à crise se diminuem, ou seja, é importante a gente reagir e não ficar discutindo essas diferenças de percepção. Por que esse slide das principais características é importante, principalmente esses dois últimos bullets? Nós vamos falar mais para frente do Comitê de Gestão de Crise, que são as pessoas que vão lidar com isso, né? Elas vão ter um procedimento a seguir para lidar com essa crise. E é importante elas terem isso em mente, senão a gente sai do foco de encontrar soluções para o nosso negócio e passa para o foco de quem tem razão sobre o assunto. Bom, começamos aqui a estruturar a ação que a empresa precisa fazer. Então, a primeira coisa é entender que gestão de crise ou gerenciamento de crise é um processo. Ele não é uma atividade intuitiva, que é o que acontece hoje. Quer dizer, vocês lembram do primeiro slide aí, dos primeiros slides que eu mostrei, do rapazinho se descabelando, arrancando os cabelos, desesperado. E eu falei naquele slide que quando a crise aparece, nós tendemos a reagir emocionalmente. Esse é o pior tipo de reação que a gente pode ter perante uma crise. O grau de risco a que a gente expõe a corporação é muito grande, quer dizer, é tão maior quanto maior for o grau de emoção envolvido nas minhas decisões. A gente se sente pressionado, isso eu tenho certeza que todos nós aqui nessa conferência estamos sentindo, todo tipo de pressão que as nossas empresas e nós sofremos nesse período, ou seja, eu tenho conta para pagar, eu tenho mercado que eu não quero perder, eu tenho compromissos que eu tenho que honrar, eu tenho uma família que eu tenho que sustentar e eu tenho que tomar as minhas decisões de maneira assertiva e rápida. Esse cenário é o pior conselheiro que a gente pode ter. Então, o que a gente faz? A gente estrutura o processo, a gente segue esse processo e estrutura as ações antecipadamente. Né? Ou seja, quais são as etapas desse processo? Primeiro, identificar as crises potenciais. Nós vamos passar por cada um deles rapidamente depois, tá, gente? Identificar as crises potenciais, como a gente já falou. Identificar as ameaças específicas para o meu negócio. Mapear os riscos. Priorizar os focos. Ou seja, eu vou encontrar diversos possíveis riscos a que o meu negócio pode sofrer. Como que eu tomo a decisão em cima de quais riscos eu vou dedicar energia, dedicar recursos e quanto dos meus recursos eu vou dedicar para cada tipo de risco? Nós vamos aprender um pouquinho aqui como priorizar. Determinar os recursos que serão empregados, definir as estratégias para reagir perante essa crise, qualificar as pessoas para que elas possam fazer. E o último ponto, que eu diria hoje um dos mais importantes, quer dizer, obviamente tudo daqui para trás é muito importante para estar pronto, mas muitas empresas têm negligenciado essa última etapa, que é de fazer simulações. Tá? Eu só estou pronto para uma crise se eu tiver experimentado a crise. Né? Vocês estão vendo aí embaixo do slide o nome da minha empresa, aí, a empresa onde sou sócio, a Actavox. E dentre os sócios da Actavox, a gente sempre trabalha com a máxima de que qualquer ação que a gente faça nos nossos clientes só tem valor se ela for para a prática. Né? E a prática tem como necessidade o exercício, ou seja, experimentar. Então, existem ferramentas específicas, eu vou pontuar isso mais para frente, para fazer as simulações dos momentos de crise. A gente tem que fazer essas simulações, tá? Para saber se a gente está realmente preparado para fazer as correções necessárias para quando a crise efetivamente chegar, a gente só executar o planejado. Reparem que eu usei a palavra só, porque é literalmente só executar o planejado. Momento de crise não é momento de improviso, tá certo? Existe um espaço para flexibilidade dentro de parâmetros previamente definidos, mas a gente não pode improvisar. Tá? A gente tem que lembrar que esse processo é um processo analítico, estruturado e racional, ou seja, ele foi criado dentro das condições para ter o maior índice de acerto possível. Fora desse modelo, a nossa chance de errar é maior, a nossa chance de causar problemas é maior.
Eu citei um case que a gente trabalhou de questão de segurança. Vocês imaginem uma empresa onde todo esse processo de gerenciamento de crise foi feito, todo o manual de gestão de crise foi construído, foi preparado, pensando aí nos possíveis executivos que poderiam ser sequestrados. E, num determinado momento, o filho do presidente é sequestrado. O presidente simplesmente falou o seguinte: a empresa é minha, né? Na verdade, ele era sócio majoritário, não era o único sócio, mas a empresa é minha, é o meu filho que está em risco, eu vou botar todos os recursos da empresa à disposição. Não se discute isso nesse momento. Então, instaurou-se uma nova crise de governança dentro do momento da crise de segurança. Então, para isso, a gente precisou utilizar todos os recursos que estavam previamente planejados para conseguir manter as coisas dentro de um modelo gerenciável. Bom, então vamos lá. Primeira etapa daquele processo que eu mostrei. Primeira coisa é entender quais são as potenciais crises para o meu negócio. Então, nos slides anteriores, eu falei abertamente aí de todas as possibilidades que podem ter no mercado. Não todas, mas as principais, obviamente, para cada negócio isso pode ter novas formas, novos tipos de crise. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar e colocar no papel é quais são as potenciais crises que o meu negócio pode sofrer, né? Segunda coisa, que ameaças essas crises podem trazer para o meu negócio? Lembra? Viabilidade operacional, imagem da organização, reputação, credibilidade, relacionamento com clientes e fornecedores e com a comunidade, saúde financeira, atuação legal, enfim. Eu não vou voltar a falar, são as coisas que eu já falei antes, só que agora, na hora de eu estruturar o meu gerenciamento de crise, eu vou pensar em cada um deles e vou criar planilhas para cada um deles para poder saber como é que eu lido em cada uma dessas situações. Análise das ameaças. Bom, aqui é um exemplo de uma dessas planilhas, tá? Eu trouxe um modelo bem simplificado, mas qual o tipo de ameaça que pode se apresentar? O que pode acontecer se essa ameaça vier, ou seja, qual é o impacto e que risco isso traz para mim, que consequências. Vou pegar aqui um exemplo, aqui dentro dos exemplos que a gente trouxe lá das empresas anteriores. Um risco de credibilidade, por exemplo, aquele de escândalo da mão de obra escrava. Né? Que risco a minha empresa sofre? Perda de credibilidade. Tá? Eu posso acrescentar aqui a perda de credibilidade, eu posso acrescentar aqui perda do meu faturamento, perda das minhas vendas em X%, perda do meu faturamento em Y%. Né? Relacionamento com clientes. Então, eu posso ter uma descontinuidade, por exemplo, a ameaça pode ser a descontinuidade do sistema de comunicação. Imagine uma empresa pautada em vendas pela internet. Né? Imaginem lojas americanas, ou uma Magalu, ou uma Casas Bahia, com um dia com o site fora do ar. Quanto isso significa de perda de negócios? Quanto isso significa de perda de market share? Porque o cliente que está navegando na internet não conseguiu acessar o site da sua empresa, mas ele vai encontrar a empresa do seu concorrente e vai fazer a compra lá e vai ter uma experiência de compra. E se ele estiver satisfeito, você perdeu esse cliente. Obviamente, teu market share vai estar diminuindo, você vai estar sendo impactado por isso. Né? Viabilidade operacional. Então, aqui também, de novo, um exemplo que nós tivemos com um cliente. Né? No caso do nosso cliente, era uma empresa internacional com 3 plantas aqui no Brasil. E uma das plantas pegou fogo. Então, do dia para a noite, eles tiveram 33% da sua capacidade produtiva reduzida. Né? Aqui no exemplo que eu dei, eu coloquei como se fossem 4 fábricas, 25% de perda de capacidade de produção. Bom, identificado quais os riscos, eu vou fazer análise desses riscos. Então, eu transcrevo para cá os riscos que eu identifiquei, dimensiono o impacto financeiro que cada um desses riscos pode trazer para o meu negócio. Isso é importante, porque se nós estamos falando de alocar recursos para mitigar esses riscos, para estar preparado para essas crises, eu preciso entender
qual é a importância de cada um na continuidade do meu negócio, na saúde do meu negócio. Aqui eu vou colocar o quanto eu considero mais grave ou menos grave o prejuízo que essa crise pode causar, que esse risco pode causar. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, essa é uma ferramenta usada para gestão de risco, é bastante conhecida, é o GUT. Eu vou pontuar aqui de 1 a 5, onde 5 é o grau mais grave e 1 é o grau menos grave. Na coluna seguinte, eu vou colocar qual é a urgência que essa crise, que esse risco exige da minha ação. Ou seja, se é algo que eu preciso agir muito rápido, porque senão eu vou ter consequências cada vez mais graves, a pontuação vai ser mais alta, 5. E se ao contrário é algo que eu posso administrar com um pouco menos de urgência, um pouco menos de pressa, vai ser 1. Então, de novo, aqui eu vou pontuar de 1 a 5. Terceira análise aqui, qual é a tendência desse risco? O que acontece se eu não reagir imediatamente na mitigação desse risco, dessa crise? Se essa crise se instaurar e eu não estiver pronto, ela vai piorar ou ela vai ficar estagnada ou ela vai diminuir? De novo, pontuação de 1 a 5 aqui. E aí eu vou gerar a pontuação da minha análise GUT, que nada mais é do que gravidade vezes urgência vezes tendência. Então, 5 vezes 2 vezes 4, eu vou chegar aqui numa pontuação. Pontuo todos os meus riscos e aí eu consigo priorizar aonde eu vou destinar mais ou menos recursos, mais ou menos pessoas, ter mais ou menos pressa, ou seja, as metas vão estar definidas com maior ou menor urgência, de acordo com essa tabela. Ok até aqui? Sim. Ok, obrigado. Esse feedback é bom para mim, que às vezes eu não sei, eu não estou vendo vocês. Bom, vamos lá. Eu falei de recursos alocados, Quais são os recursos que precisam ser alocados para eu afrontar uma crise? Primeira coisa, a formação do comitê de crise. Quais serão as pessoas que, no momento que a crise se instaurar, estarão prontas, aptas e com os procedimentos definidos para lidar com essa crise? Então, nós vamos definir aqui qual a responsabilidade de cada pessoa, qual o poder de cada pessoa de tomada de decisão e qual a qualificação que cada pessoa desse comitê precisa ter. Segunda coisa, uma central de gerenciamento de crise. Então, é importante a gente, previamente, quer dizer, antes da crise estourar, já ter definido aonde vai ser a central de gestão de crise, onde essa sala vai estar instalada. Vocês imaginam o que acontece, eu não sei se algum dos presentes teve essa experiência durante essa crise, mas principalmente nas crises de natureza operacional, onde eu tenho contaminação, impacto dos meus clientes sofrendo as consequências, no dia seguinte, a frente da minha empresa fica lotada de repórteres, pessoas querendo informações, clientes querendo saber como eles serão ressarcidos. Enfim, imagina se eu não tiver um ambiente preparado para ser um ambiente tranquilo para tomar as decisões. Tranquilo dentro do possível, obviamente. Quando eu falo tranquilo, é sem a interferência de fatores externos. Ele vai lidar só com os fatores que já estão estruturados dentro da gestão de crise. Então, é importante que seja um local isolado. Tá? Nós tivemos esse exemplo aqui, por exemplo, quando do acidente da TAM em São Paulo, no dia seguinte, familiares, repórteres, todo mundo queria falar com tomadores de decisão. Enfim, e assim vai. Então, qual vai ser o local? Quais serão os cargos e as responsabilidades das pessoas que estarão agindo dentro dessa central? Quem terá acesso e de que forma esses acessos serão liberados para cada coisa? Acesso à informação, acesso a recursos, acesso a canais de comunicação e assim por diante. Sistema de convocação de plantões. Quando uma crise se instaura,
todos os recursos da empresa precisam ser acionados para atuar de uma maneira emergencial, ou seja, quais os colaboradores que vão ter que trabalhar em esquema de plantão, quais os colaboradores que vão ter que ser convocados a atuar, às vezes, fora da sua área, né? E como essa comunicação será feita. Então, a definição de redes de comunicação, quem comunica para quem recebe o feedback de quem garante que a comunicação foi entendida e respondida, ou seja, quais os procedimentos e quais os poderes de cada interlocutor nessa comunicação. Formação de representantes. Isso é muito importante, tá, gente? No momento de crise, quem fala são porta-vozes, não são os líderes da operação. Quando eu estava pensando um pouco no que eu ia falar hoje para vocês, eu estava pensando o quanto isso é comum no ambiente político do nosso país, né? Hoje em dia, já nas últimas gestões que nós temos tido no nosso país, é comum a gente ver os presidentes virem para a mídia e falarem grandes absurdos, grandes besteiras, comunicarem de forma errada. Independente de se o conteúdo é adequado ou não é adequado, a forma, via de regra, é errada. Nós temos isso acontecendo hoje, nós tivemos isso acontecendo nos últimos governos. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente os governos tinham os seus porta-vozes, né? E as empresas precisam ter os seus porta-vozes, ou seja, não é o presidente da empresa que fala, não é o CEO da empresa que fala, não é o diretor de marketing que fala, não é o diretor de RH que fala, é um porta-voz preparado para isso, um porta-voz qualificado, né? Hoje nós temos aí diversos cursos de media training, e isso acaba sendo uma tentação para todo mundo achar que está pronto para falar, mas é importante que o porta-voz tenha exercitado a comunicação para o seu público, né? Públicos esses que podem ser empresa, clientes, fornecedores, colaboradores, enfim, para cada público, um porta-voz devidamente preparado. Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de falar no começo da apresentação que eu queria colocar aqui. Eu estou mostrando uma forma de trabalho que normalmente a gente aplica em empresas de grande porte, né? Vocês podem ver que eu estou separando os recursos pontualmente, eu estou colocando como eu acabei de citar agora, eu tenho um porta-voz para falar com a imprensa, um porta-voz para falar com clientes, um porta-voz para falar com os fornecedores. É óbvio que todo esse conteúdo que eu estou mostrando hoje se aplica a todos os portes de empresas. Obviamente, adequado ao porte de cada um, né? Então, para ir para o outro extremo, né? Se em vez de eu estar falando de uma empresa de grande porte, eu estiver falando de uma microempresa que não tem nenhum departamento de RH, para ir, vamos para um bem pequeno, é o CEO da empresa que vai ter que falar, mas ele tem que estar ciente do que ele pode, o que ele não pode e como ele deve se qualificar para fazer essa comunicação. E todas as empresas que estão no meio aí, obviamente, vão se estruturar dentro da sua estrutura, dentro das suas condições, para seguir todas essas etapas que eu estou colocando. Bom, tecnologia empregada. Quais serão os equipamentos que vão ser utilizados? Que uso será permitido para esses equipamentos e que usos não serão permitidos para esse equipamento? Quais serão os backups, né? Quer dizer, a pior coisa que tem é você entrar numa crise no meio de outra crise, né? Acabei de citar um exemplo, mas também é comum no meio da crise os seus recursos começam a dar problema. Então é importante você estar preparado para os backups. Então eu preciso ter tudo dobrado? Não, mas eu preciso saber onde buscar, eu preciso já ter isso tudo mapeado, eu não tenho que começar a pensar onde eu vou buscar um substituto para o meu equipamento. Eu já tenho que ter isso pronto para na hora simplesmente acionar. Tá? E quando eu falo de equipamento, eu não estou falando só de computadores, internet. Aqui, dependendo do tipo de risco a que eu estou exposto, eu posso estar falando que eu preciso de ambulâncias, eu posso estar falando que eu preciso de laboratórios, eu posso estar falando que eu preciso de tratores, enfim, caminhões e assim por diante. Provisionamento financeiro. Vejam que eu não estou falando reserva financeira, mas provisionamento financeiro. Nunca vi em uma empresa ter recursos reservados para um momento de crise. O que a gente faz
é provisionar esse recurso dentro de algumas operações. Tá? Então, o que vai estar, de onde esses recursos serão tirados no momento que a crise estoura, né? Que valores estão disponíveis para serem utilizados no momento de crise em cada uma dessas fontes? Para que destinos eu posso utilizar esses recursos? Quais os limites, né? Então, pegando aquele exemplo do sequestro que eu falei para o meu cliente, simplesmente não tinha limite. Né? Meu negócio não é mais importante do que a vida do meu filho. É verdade. Mas, se eu for pensar, e esse é o meu papel como consultor, é o meu papel como conselheiro, nos conselhos que eu participo, eu preciso pensar na perpetuidade do negócio, diminuindo ao máximo possível os impactos para todos que estejam sofrendo impacto, mesmo quando isso for o familiar de um sócio ou de um executivo, enfim. Então, quais os limites de uso? Quais as fontes alternativas? Se eu não tiver dinheiro para reagir no momento de crise, eu preciso. Aonde eu vou buscar esse dinheiro? É só em banco? Eu tenho algum ativo que eu posso vender? Eu tenho parceiros onde eu posso buscar? Enfim, né? E quem tem acesso a esses recursos? Aqui é um ponto, na verdade, ele é o que compila tudo aquilo que nós falamos, mas também ele é o ponto mais importante daqui para frente, que é o guia de procedimentos. Quando eu mostrei o processo, eu falei que uma vez que eu estou preparado para afrontar a crise, quando a crise chegar, eu não penso, eu simplesmente ajo, eu executo aquilo que eu planejei. E para eu saber o que eu planejei, eu tenho que ter isso documentado num guia de procedimentos. Tá? Esse guia, eu tenho que ter claro quem tem acesso ao guia e quem não tem acesso. É importante isso também. Tá? A pior coisa, uma das piores coisas que acontece durante uma crise é vazamento de informações para as pessoas que não atuam em cima de algum ponto específico na crise, causando uma comunicação desorganizada. Isso gera boatos, geram conflitos, geram especulações. Então, quem tem acesso a esse manual, quem tem acesso a cada capítulo desse manual? E o ponto importante, quem é o responsável pelo cumprimento desse planejamento que está contido dentro desse guia? Então, lembrando, quando a crise estoura, nós temos uma tendência a deixarmos de ser racionais e passamos a ter respostas emocionais. Alguém tem que ter poder delegado para fazer cumprir o que está no guia de procedimentos. E, obviamente, uma das coisas mais importantes é o planejamento de continuidade do negócio, que eu citei lá atrás, que para mim é uma parte, porque é óbvio, eu preciso manter o negócio rodando, eu preciso garantir que o meu fluxo de caixa seja alimentado, eu preciso garantir que eu tenha a menor perda de participação no mercado, eu preciso garantir que a reputação da minha empresa sofra o mínimo possível para que a coisa continue rodando, senão isso inevitavelmente vai culminar no fechamento da empresa. Ok? Então, quando a gente fala de recursos, nós estamos olhando aí para esses na verdade são seis aspectos documentados depois naqueles 2 manuais que estão aí. Bom, mas o que vai nesse guia de procedimentos? Vai só os recursos que eu vou usar? Não, vão as estratégias que eu defini para combater essas crises, para mitigar essas crises. Então, aqui uma ferramenta só para a gente trazer como exemplo. Então, eu coloco aqui qual é a crise, qual é o risco que eu estou combatendo. Então, um escândalo por mão de obra escrava. Eu vou trazer responsáveis por cada uma dessas áreas para, junto com a direção, junto com aquele comitê de gestão de crise, definir o que precisa ser feito. Então, na operação, tá? Então, meus colaboradores não podem vir trabalhar porque nós estamos em época de isolamento, mas eu continuo tendo demanda. Né? Como é que eu vou adequar a minha operação? Tá? Então, por exemplo, um exemplo interessante que eu percebi esses dias como consumidor, né? Os restaurantes não estão podendo operar. Aí o que eles fizeram? Bom, então vamos vender delivery. Delivery pode. Só que as empresas não se prepararam para vender delivery. Empresas que não atuavam no atendimento via delivery, atuavam só no presencial, começaram do dia para a noite tendo que atender no delivery. Então, compra embalagem. Eu tenho recebido um monte de embalagem inapropriada para os produtos em casa.
causando queda da qualidade do produto. Eu sei que o restaurante é bom, só que eles não consideraram que esse alimento que sai quente, ele vai respirar, ele vai transpirar ao longo do deslocamento logístico até chegar na minha casa, e quando ele chega, aquela comida está extremamente molhada, mole, né? Destruindo o valor gerado pela equipe de cozinha, né? Então, foi um detalhe da operação que não foi planejado. Esse é um exemplo, tem outros exemplos aí. Para o jurídico, a mesma coisa, né? Que impacto essa crise vai trazer e como é que eu vou estar pronto? Como é que eu vou conversar na mídia convencional? Né? Então, hoje ainda eu tive um colega, um parceiro, que me falava o seguinte: olha, boa parte da minha renda vem de patrocinadores, eu tenho um programa de TV, assim, boa parte da minha renda vem de patrocinadores e simplesmente os meus patrocinadores não estão anunciando, porque não adianta eles anunciarem, né? Eles vão estimular uma demanda que simplesmente, primeiro, não pode acontecer, porque as pessoas não podem consumir num comércio que está fechado, né? Então, enfim, como é que eu vou comunicar com a mídia convencional? Perdão. Como é que eu vou comunicar nas redes sociais? Como é que eu vou lidar, desculpem, como é que eu vou lidar com os recursos financeiros? Como é que eu vou comunicar com os meus colaboradores? Como é que eu vou manter os meus colaboradores comprometidos e motivados? Né? Nós temos visto também nessa época aqui, eu vi em clientes, o cliente teve que parar a operação e mandou todo mundo para casa. Aí os colaboradores falam, não, tá certo, tem que ir para casa. Aí o governo libera as negociações, as demissões, quer dizer, redução na remuneração desses colaboradores, o problema com as demissões, os colaboradores se sentiram injustiçados. Não, mas espera um pouquinho, eu não posso perder o meu emprego. Meu patrão, que a empresa é grande, a empresa é rica, ela tem que garantir que eu fique em casa ganhando o meu salário, né? Então, como é que é a comunicação que nós vamos fazer com os colaboradores para que eles entendam o que está passando, entendam qual é o nosso lado e estejam parceiros nesse momento e não mais agravando a nossa crise, gerando uma crise aí interna também. Enfim, comunicação com fornecedores, com clientes e assim por diante. Guia de procedimentos. Então, uma vez que eu defini como é que eu vou usar os recursos e qual a estratégia para cada uma dessas frentes que eu mostrei no último slide, eu chamo essas mesmas equipes e documentamos tudo no guia de procedimento, que vai ser a Bíblia no momento da crise. O que eu preciso pensar nesse guia de procedimentos? Nesse momento, essa equipe vai focar na elaboração do guia e na qualificação nas pessoas que estão sendo nomeadas nesse guia. Tá certo? Periodicamente, esse guia tem que ser visitado, não só para os ensaios, né, para as simulações que eu falei antes, mas também para checar se as pessoas que foram indicadas nesse guia permanecem na corporação ou permanecem ainda qualificadas para o momento de crise. Bom, enfim, passamos por todas as etapas aqui e quando chega no final é simplesmente executar o planejado, não improvisar. Ok? Ok. E aí, na verdade, aí a gente volta, né? Vocês lembram daquele slide que eu mostrei lá atrás? Sabendo que a crise virá, mas sabendo que eu estou pronto, eu tenho um pouco mais de controle, né? Então, eu não vou perder o controle das coisas, mas simplesmente eu vou poder administrar, eu vou poder gerenciar o que está acontecendo. Eu acabei... meu próximo slide aqui é um pouco para falar do Covid, conforme a gente falou. Talvez se o pessoal quiser fazer alguma pergunta sobre isso. Mas antes, eu queria convidar o Adriano a nos contar um pouquinho de uma crise que ele teve que lidar no projeto Filtração. Pouco antes da gente entrar, o Adriano estava me contando que, numa das últimas palestras, uma crise se instaurou, ele teve que reagir à crise intuitivamente e hoje ele já estava preparado, né? Ele tomou uma série de cuidados antes da nossa reunião começar, porque ele já estava preparado para essa possível crise.
Você pode compartilhar com a gente, Adriano? Claro, claro. Bom, na verdade, o uso desta plataforma aqui é uma novidade para muita gente, né? A gente sempre utilizou de outras plataformas e o Zoom chegou para trazer essa interatividade maior e a Abrafiltros optou, junto com as revistas, por esse modelo. E na nossa no nosso segundo programa, a gente foi surpreendido durante esse programa que a gente está tendo aqui, como ele é aberto ao público e o link fica para acesso de todos, nós tivemos uma invasão de hackers durante o programa, ao vivo. E aí, nisso, o palestrante estava fazendo a explanação do conteúdo, né? E eu tô aqui comandando todo mundo que entra, colocando mudo, não permitindo vídeo e tal. E eu, assim, era uma novidade para mim, mas eu não consegui, na hora, tão rapidamente administrar a situação, mas a gente foi surpreendido com um vídeo de conteúdo impróprio sendo divulgado durante o programa ao vivo. O palestrante soube lidar muito bem. Eu, na hora, confesso, até comentei com o Renato que eu imaginei que a minha face, assim, a minha cara, poderia ter ficado com medo ou, enfim, em pânico. E aí depois eu estava louco para ver a gravação e assim, surpreendentemente, eu mantive a calma e fui lá e removi, não só ele, mas outras pessoas que invadiram a live para fazer... até a gente foi descobrir depois que isso era uma falha de segurança do próprio Zoom, que eles já administraram, mas hoje isso não acontece e eu também estava muito mais preparado para caso acontecesse, eu já sei onde clicar, eu já sei onde ir, então eu poderia lidar melhor se acontecesse novamente. Tanto que eu até falei para ele, olha, quando aparecem os nomes diferentes que a gente não está acostumado, porque a gente divulga o programa aqui no Brasil, eu já fico com um pouco de pé atrás. Eu até compartilhei alguns nomes de convidados do próprio Renato para saber se a gente permitia a participação, mas é uma coisa que foge do nosso controle, né? É uma crise que a gente teve que administrar. Perfeito, Adriano. Obrigado por compartilhar. E é interessante o que você destaca, né? Então, assim, primeira coisa, a experiência de ter que lidar com algo que você não estava preparado. Durante essa experiência, a preocupação com o que você estava comunicando, ou seja, você ficou preocupado em como é que estava a sua expressão facial. Sim. Eu estou expressando desespero ou estou expressando que eu estou no controle? Sim. Né? Quer dizer, qual é o impacto que expressar a coisa errada poderia ter causado nos teus convidados nessa palestra? Né? E, por fim, a experiência e o preparo para administrar as palestras seguintes. Né? Então, hoje eu te vejo muito mais tranquilo, muito mais no controle mesmo da situação. Né? Você conduziu um processo de diálogo comigo antes da gente começar a palestra, justamente, olha, isso pode acontecer, se acontecer eu faço isso, esse nome aqui, os nomes são estranhos, então esse nome aqui você conhece, esse aqui você conhece, então a gente foi tratando. Então, na verdade, o que você fez foi um processo de gestão de crise, né? Infelizmente, pelo pior caminho, né? Sim. Que é de ter primeiro sofrido para ter que aprender. É verdade. Mas, enfim, muito obrigado aí por ter compartilhado. Antes de falar um pouquinho do Covid-19, que vai ser bem breve mesmo, na verdade, eu vou só falar um pouco daquilo que a gente viu, como é que a gente age nesse momento. Mas alguém gostaria ainda de fazer alguma pergunta ou colocação antes da gente seguir? Eu posso. Claro. O pessoal pode escrever pelo chat ou levantar a mãozinha que eu permito a participação aqui. Você falou você passou, na verdade, por todos os passos até o executável, né, de tudo. Mas a gente sabe que esse controle ele não está exercido por todo mundo neste momento. Tem muita gente que está no meio do caminho, começando agora. O que você indica nesse momento, assim, para quem não se planejou para a crise, por exemplo, do Covid? Perfeito. Vamos lá, eu tenho uns slidezinhos aqui preparados para isso. Ah, né? Legal.
Então, exatamente essa é a sua pergunta. Boa, isso mesmo. Nem foi Né? combinado, hein? Não, nós não combinamos. Mas eu imaginei que isso viria, porque é uma angústia de todos nós, né? Tá, Sim, bacana, Renato. Legal você falar que eu devia ter feito a lição de casa, mas eu não fiz, e agora? Eu preciso tomar as minhas providências agora, não tem jeito, né? verdade. Então, vamos lá. O que dá tempo para fazer? Na verdade, é seguir esse roteirinho, só que de maneira mais rápida, né? Consequentemente, menos aprofundada, menos estruturada. Então, primeiro é entender que tipo de crise nós estamos sofrendo, né? Essa crise que nós estamos passando agora, que tipo de impacto ela está tendo no meu negócio, né? É uma crise econômica, ou seja, está impactando a minha capacidade de faturamento? Eu estou podendo oferecer menos produtos ou estou tendo menos demanda? Se sim, que tipo de impacto? E tentar dimensionar um pouco quanto que... aqui agora a gente não precisa dimensionar, como eu coloquei antes, quantos milhares ou milhões isso vai significar no ano. Não, não é isso. É simplesmente ter a ciência de que, olha, isso está impactando o meu fluxo de caixa. Então, até quando o meu caixa vai aguentar? Então, qual é o tempo que eu tenho para reagir? E aí começar a pensar em reagir. Veja que são coisas que é natural. A pessoa fala, pô, mas isso é lógico, né, Renato? É natural. Sim, é natural, mas se eu não estruturar o meu pensamento de forma sistemática, eu não chego em nenhuma conclusão, em nenhuma solução, e muito menos em um processo que eu possa seguir. Então, é importante eu saber o quão grave é o impacto econômico no meu negócio. Tá? Então, assim, eu dei um exemplo que pode ser um impacto grande. Olha, eu vou ter que demitir colaboradores, eu vou ter que fechar a minha operação. Nós vemos empresas que falam assim, olha, simplesmente o meu caixa não suporta ficar mais um mês de crise, eu vou fechar. Né? Alguns encontraram a solução, eu vou reduzir os meus compromissos, então eu vou reduzir a minha folha, eu vou renegociar o meu aluguel, eu vou renegociar os meus empréstimos para poder ter aqui um fluxo de caixa que ainda me permita aguentar um tempo. Enfim, acabei falando do financeiro também. Essa crise impacta o meu patrimonial, né? Eu tenho ativo disponível se eu precisar vender? Esse ativo tem liquidez nesse momento? Né? Então, são perguntas para serem feitas agora. Então, de novo, assim, o que eu estou colocando é, antes de reagir à crise, a gente precisa estudar o impacto da crise no nosso negócio. Isso é indispensável. Eu não tenho uma outra forma responsável de falar para vocês uma possível reação nesse momento. A primeira etapa é, preciso entender o que eu vou sofrer para aí entender como eu vou reagir. Isso já não é mais olhando com farol médio ou farol alto, mas é olhando com farol bem baixo, é para hoje. Né? Enfim, ações criminosas, né? Boatos. Então, por exemplo, ações criminosas a gente está vendo, eu citei, existe toda uma polêmica na mídia se a pandemia está sendo utilizada para causar uma crise política ou para ações políticas. Né? Isso eu posso enquadrar aqui numa ação criminosa, é um desvio, está se aproveitando de uma crise natural ou de uma crise industrial para gerar um outro problema. Né? Eu estou sendo impactado por isso? Como é que isso está na minha região? Como é que isso está nos meus negócios? Poxa, eu sou exportador. Né? Como é que isso está impactando no meu negócio? Enfim, questões legais, a mesma coisa. Né? Então, eu li hoje de manhã que shopping centers já estão dando ação, entrando com ação de despejo para lojistas que não estão cumprindo não estão pagando o aluguel. É uma questão legal, é uma questão financeira, mas também é uma questão legal. Né? Como é que eu lido com isso? Isso é hoje, não é depois. Faço a mesma análise, tá? Então vou colocar os riscos que eu mapeei, que estão acontecendo comigo hoje, nessas ferramentas que eu apresentei. Faço a mesma análise, não para definir metas de médio prazo, para criar esses caminhos para mitigar a crise, mas para definir exatamente aonde eu vou botar minha energia. Né? Não adianta a gente querer apagar todos os incêndios.
nessa hora é importante a gente tomar a decisão de o que nós vamos apagar de incêndio, o que nós vamos administrar para que esse incêndio aconteça o mais lentamente possível, comendo os nossos recursos de maneira mais lenta, e o que nós vamos deixar pegar fogo. Enfim, pensar em todos esses recursos, de novo, aonde eu estou lidando com esses planejamentos que eu acabei de falar? Eu sento na minha sala de porta aberta e todo mundo entra e sai o tempo inteiro? Ou eu tenho um tempo determinado para isso? Que pessoas estão ao meu lado nesse momento? Né? Eu estou trazendo o meu gerente de vendas para falar que nós não estamos tendo venda? Ele tem o perfil estratégico para mitigar isso? Ou eu tenho que trazer ele, porque ele vai impactar na operação, mas eu tenho que trazer alguém estratégico que dentro da minha estrutura para ajudar para fazer esse planejamento? Essa pessoa está dentro da minha estrutura ou está fora? Quer dizer, é a hora da gente, acho que eu citei mais cedo, não foi com vocês aqui, foi numa reunião que eu tive de manhã. Nós estamos num momento onde todos estamos mais sensíveis às restrições que os demais estão passando, né? Então, o meu cliente não pode me pagar mais à vista e eu prefiro facilitar o pagamento para ele do que perdê-lo como venda. Ao mesmo tempo, eu posso pleitear para o meu fornecedor também mais prazo. Eu posso conversar com o meu concorrente que está sofrendo dos mesmos impactos que a crise está causando no meu negócio para encontrar sinergias para trabalhar junto, né? Então, de novo aqui, dentro dos meus recursos, eu tenho que pensar um pouco fora da caixa também, né? E olhar o que eu posso estar mobilizando de recursos fora da minha estrutura. Mesma coisa aqui, então é importante usar isso como roteirinho, né? O que está sendo impactado na minha operação e como é que eu posso reagir? Tem alguma coisa no jurídico que eu preciso agir? Eu preciso comunicar alguma coisa para alguém, né? Como é que eu estou lidando com o dinheiro? Enfim, e assim por diante. E o importante aqui é chover no molhado, mas é não perder o foco e a energia, né? Eu tenho ouvido muitos empresários, muitos gestores, mais do que empresários, relatando: eu estou cansado, eu já não sei mais para onde correr, né? Ontem nós tivemos aí o suicídio de um artista e alguns já atribuíram aí para que isso poderia ter sido causado porque ele não, enfim, estava sofrendo os impactos da crise. Então, assim, não é a hora de fraquejar, né? O empreendedor é, por princípio, um guerreiro, né? A gente enfrenta problemas o tempo todo, a gente enfrenta desafios. Empreender é, sim, encontrar formas de superar esses desafios. Esses são os empreendedores que geram sucesso, são os empreendedores que sabem, que encontram os caminhos para superar os desafios. E agora, mais do que nunca, é a hora de ter esse espírito, né? Ok, Adriano, respondi sua pergunta. Alguém tem mais alguma questão especificamente sobre o momento ou mesmo de coisas que foram para trás? Tem aqui uma pergunta, mas é legal o que você fala, porque a gente já teve aqui convidados falando de economia, de política, e você segue a mesma linha da pessoa que veio aqui falar de vendas, que a gente tem que olhar para frente, ser criativo e que tem oportunidade, sim, e é trabalhar, né? Eu acho que é legal essa sintonia que você vem também dessa área, desse segmento. Renato, a Loiana, ela pergunta aqui a respeito de gerenciar crises nas redes sociais. Hoje o mundo também está virado para o digital, né? E a gente teve até um caso recente de uma influencer de atividade física, não sei se você acompanhou, a Pugliese, e ela teve sérios problemas porque ela fez uma festa e aí ela perdeu seguidores, perdeu milhões em verbas que ela ganhava, né? Como administrar isso? Sim. Tanto que ela saiu das redes como iniciativa inicial, assim. O caminho é o mesmo, sabe, Adriano? É não improvisar, né? Então, as redes sociais, hoje, elas podem significar grandes alavancadores do negócio, como podem significar grandes ameaças, né?
a abrangência da rede social e a velocidade de comunicação da rede social são potências de comunicação, na minha visão, nunca vistas anteriormente, né? Nunca se atingiu tanta gente com tanta velocidade de maneira tão barata. Sim. Né? Agora, isso traz o seu ônus, né? Quer dizer, qualquer um pode falar o que quiser do seu negócio e pode imprimir uma consequência séria para o seu negócio. Então, isso traz uma única coisa assim junto, quer dizer, aumenta a responsabilidade. E se a gente tem mais responsabilidade para falar na rede social, é importante que a gente não faça isso de maneira intuitiva, de maneira emocional, de maneira reativa, e sim de maneira planejada, né? Então, aqui para mim vale a mesma coisa. Se você atua muito nas redes sociais, ou se a sua empresa atua muito no mercado de forma a ser uma marca muito conhecida e que possa ter um grande impacto nas redes sociais, determine uma pessoa para cuidar exclusivamente da relação nas redes sociais, para monitorar o que está acontecendo, para poder reagir, mas não reagir de maneira desestruturada. Reage imediatamente se ela já tiver a resposta pronta e autorizada pela direção da empresa, senão leva com grande agilidade a questão para a direção da empresa, para que possa ser orientada, que ela possa ser orientada a dar a resposta mais adequada. Nós vamos falar um pouquinho disso nas dicas também, que estão mais para frente aqui. Legal. Esse gerenciar, né, padroniza também, né? Então aí você corre menos riscos de entrar numa possível crise. Gente, nós temos nosso tempo está quase esgotado aqui, e aí eu vou abrir para perguntas agora, se vocês quiserem enviar pelo chat ou participar por vídeo ou áudio, fiquem à vontade. Alguém? Eu fico preocupado quando não tem perguntas, né? Porque aí ou a palestra foi muito boa, que ninguém ficou com dúvida, ou foi muito ruim, ninguém entendeu nada, ou estão dormindo. Ou o mediador fez todas já, né? Desculpa aí, hein, gente. Quantas pessoas nós temos na sala, Adriano? Nós, olha, batemos o recorde de audiência. Nós chegamos a 45 pessoas, 46 na verdade. Então foi muito legal o papo. Fico contente. Bom, pessoal, depois eu vou disponibilizar as dicas também para o Adriano colocar no site, enfim, para que vocês possam acessar. Mas são coisas que, na verdade, ao longo da minha apresentação eu fui falando, tá certo? Eu vou deixar para vocês aqui os meus contatos. Obviamente, a ActaVox, estamos à disposição para ajudar vocês, tanto no planejamento de crise, quanto dentro das nossas outras expertises. Nosso negócio sempre foi ajudar as empresas a serem competitivas. Então, assim, nossas 3 grandes frentes são a governança, ou seja, a estrutura de poderes dentro da empresa, de responsabilidades dentro da empresa, para que ela possa ter uma atuação perene, né? Então, não é olhar de para o baixo, é olhar de para o alto. As dinâmicas de liderança dentro da empresa, então a gente ajuda aí no desenvolvimento das lideranças e na gestão comercial, que, na minha opinião, é um dos principais fatores de sucesso na empresa, né? Como diz a máxima, a gente sempre fala, se não tem venda, você não tem nada. Uma empresa que não vende, simplesmente ela não vai existir, ela vai ser puramente filantrópica, enfim, é outra coisa, né? Então, nós estamos à disposição, tanto em qualquer um desses assuntos, vocês me encontram aí em todas essas redes, e tanto eu, como eu sei que eu posso falar também pelos outros sócios da ActaVox, nós temos o maior prazer em ajudar. Então, quer mandar pergunta, quer mandar dúvida, quer bater papo a respeito das necessidades, nós estamos abertos aí da maneira que a gente puder contribuir para vocês afrontarem os desafios. Muito bom. Nós temos aqui, o Mário enviou uma mensagem. Renato, parabéns pela palestra, obrigado. Alexandre, excelente palestra, Renato. Victor Ferreira, obrigado pelo conteúdo, Renato. Renato, Abel, brilhou como sempre, parabéns. Paulo Trevisan, ótima abordagem, Renato, parabéns. E só lembrá-los que dia 28 de maio, Victor
Vitor Hugo, da ActaVox, também volta aqui para falar com a gente a respeito de vendas, área comercial também. A gente está definindo o tema, também parceirão do Renato, e a gente agradece aí o apoio da ActaVox nesse momento. Já indo para o nosso encerramento, eu só vou deixar de compartilhar a tela para a gente ouvir as palavras do presidente da Abrafiltros, o senhor João Moura, que está aqui também online. Presidente, quando quiser, estamos à disposição. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Fiquei muito contente hoje com o que eu pude ouvir aí. Realmente a gente pode prevenir as coisas, mas a gente está sempre ocupado e não observa as coisas. A gente está sempre correndo. A perna fica grossa e o cérebro vai falecendo. É impressionante. A palavra de ordem nas empresas tem que ser o planejamento. Não podemos fugir dele. E uma coisa importante, a transparência nas empresas tem que ser cada vez mais cristalina, principalmente com os funcionários, com os colaboradores, né? Que a gente precisa tomar bastante cuidado com essas palavras. Mas eu acho que planejar é prevenir, né? Que é o ponto principal de uma gestão. E a gestão, ela envolve tudo. E a gente tem crise nas empresas todos os dias. E a gente precisa estar preparado. Eu gostei muito da sua palestra, fiquei feliz, né, ao quadrado, porque você é rotariano também. Então, do distrito Obrigado. seu é 45, né, 90, né? 45,90. Vizinho da minha querida Itapira. Então, eu faço aqui um convite para que você possa voltar na Abrafiltros e para que os nossos colegas da Abrafiltros, diretores, presidentes, possam conversar com você e você também possa trabalhar junto conosco na própria Abrafiltros. Então, eu peço ao Adriano que formalize esse convite, Com certeza. esprema a sua agenda, o seu calendário, para que a gente possa ter o Renato conosco. E eu confirmo aquilo que você falou, que é possível nós prevenirmos as coisas nas nossas empresas. Mas a preocupação nossa é o dia a dia, a correria, a gente nunca tem tempo, nunca tem tempo, nunca tem tempo, nunca tem tempo. Análise crítica, análise de risco, análise isso, análise daquilo, não tem tempo, não tem tempo, tem tempo. Então, eu acho que nós precisamos mudar o nosso conceito. Bill Gates falou no vídeo dele em 2015, a jovem escritora Melissa falou agora, mas a gente acha que é besteira, é coisa de lunático, é coisa... E a gente esquece e depois a gente volta a aprender no dia a dia que a gente precisa fazer o passo a passo das coisas, né? Eu convivo com uma pessoa, minha esposa, que ela sempre fala, faz o passo a passo. E é uma grande verdade. A gente vai seguir, eu principalmente vou seguir o seu passo a passo. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos e eu espero vê-los em breve. Um grande abraço, até a nossa próxima live. Adriano, parabéns pelo trabalho, um farto abraço. Obrigado, presidente. Só os agradecimentos finais aqui. Marcelo Alvarenga colocou parabéns, ótima palestra. Rogéria Sene, palestra clara e objetiva. Rogéria, muito obrigado pela parceria. Editora das revistas Meio Filtrante e TAI, e também parceira nessa iniciativa, que é o programa. Cláudio Alves, parabéns pela palestra. Obrigado por compartilhar experiências e conhecimento. Rita, obrigada pela interessante explanação e das ferramentas apresentadas. O Douglas, o Duda. Renato, parabéns. Foi um prazer e uma grande oportunidade assistir sua palestra. Que legal. Antes da gente encerrar, eu quero convidá-los novamente para essa semana. A gente tem mais um encontro, dia 7 de maio, falando sobre análise do cenário econômico, o professor Roberto Dumas, às 15 horas aqui no programa Filtração. Semana que vem temos 2 temas, reciclagem em tempos de Covid e também saneamento em tempos de Covid. Dias 12 e 14 de maio, a gente espera por vocês.
Se você quiser assistir esse conteúdo na íntegra, ele vai estar disponível daqui a alguns dias no canal da TV Filtros, o canal das revistas Meio Filtrante e da revista TAI. Renato, muito obrigado pela sua presença, agradecer todo mundo que participou e, como o nosso presidente disse, com certeza queremos você presencialmente no ciclo de palestras da Abrafiltros. Vai ser um grande prazer. Eu que agradeço, Adriano. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Agradeço as palavras do presidente, companheiro aí, João Moura. Muitíssimo obrigado. E agradeço a todo mundo que contribuiu e que participou. É um grande prazer compartilhar aí com todo mundo. Muito obrigado pelas palavras aí de apoio que encaminharam também. E estou à disposição. Está desde já aceito o convite. É só questão da gente definir a agenda e tema. Maravilha. Renato, muito obrigado. Se cuide aí. A vocês que assistiram, nossos convidados, obrigado pela presença novamente. Fiquem bem, fiquem em casa e até o próximo programa. Tchau, tchau. Até mais.